Sejam bem-vindos a Nascer, eu sou a Juliara. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de Killing Stalking, um manhwa que tem uma certa fama por aí e que eu comecei a ler por conta de uma colega minha que tava fazendo uns vídeos lá no TikTok, né, com o cosplay do personagem principal, e eu já tinha visto algumas pessoas comentando a respeito dele, coisas do tipo, então eu resolvi pegar pra ler. Esse manhwa saiu de 2016, entre 2016 e 2019, ele conta com 4 volumes, com capítulos bem longos, afinal é uma webtoon que acaba tendo um capítulo um tanto longo, até por conta do jeito que é passada a história e tudo mais. Essa aqui é uma história de drama, horror, thriller e BL, né, que é o Boys Love, que eu sei que é por conta desse Boys Love aí que muita gente começa a ler Killing Stalking. Só que eu tenho que falar bem a verdade, eu não acho que o BL aqui é tanto o foco da história, inclusive eu acho que ele fica até muito em segundo plano ali, porque eu achei essa história aqui mais uma história de pescotapa do que uma história de BL em si. Deixa eu explicar. Aqui a gente acompanha o Young-boon, que é um garoto que é meio outsider, assim, ele é meio excluído, ele tem uns problemas, ele passou por muitos traumas na vida dele. E um dia, quando ele foi chamado pro exército, ele acaba conhecendo um rapaz lá que acabou salvando meio que ele de uma situação bem complicada. E ele, vamos dizer que ele se apaixona por esse cara. Esse cara aqui é o Sang-woo. Ele é um cara boa pinta, as meninas adoram ele, acham ele bonitão, acabam dando muito mole pra ele e coisas do tipo. Então, são duas pessoas completamente diferentes. Pelo Boon acabar tendo se apaixonado pelo Sang-woo, ele começa a stalkear o cara, até que um dia descobre onde Sang-woo mora e vai atrás, entra na casa dele, Sang-woo descobre e é aí que começa o rolê todo. Que o Sang-woo, ele é uma pessoa um tanto desequilibrada, vamos dizer assim, pra dizer o mínimo, porque ele pega o Boon e eu não sei como falar isso de uma forma leve, então vamos lá. O Sang-woo pega o Boon, quebra os pés do garoto, amarra e taca no porão. É basicamente isso. E isso é só o início da história, porque aqui a gente vê um desenrolar de coisas que ficam entre o Sang-woo maltratar o Boon e o Sang-woo caçar novas vítimas para satisfazer seu desejo de matança e coisas do tipo. Então assim, como eu falei, eu achei que o BL ficou um pouquinho de segundo plano, porque apesar da gente ter isso entre o Boon e o Sang-woo, essa parte da violência, ela é muito mais evidente na história. Confesso que pra mim foi um pouco complicado ler, eu achei, não porque, é muito pesado, coisas do tipo, não é por isso, até porque eu assisto um monte de documentário de serial killer, eu leio um monte de livros de terror, esse negócio todo. Mas eu confesso que eu não curti a narrativa, o jeito que a narrativa foi apresentada aqui, o jeito que foi passada a história, houveram certos pedaços que eu achei que foi um tanto lento, foi maçante pra ler. Eu achei que tinha coisas ali que poderiam ser mais curtas ou melhor desenvolvidas. Eu achei que tiveram coisas ali que foram talvez descartáveis. Enfim, o meu problema com Killing Stalking não é tanto a história e sim como ela foi escrita, vamos dizer assim. Eu não achei que foi de uma forma fluida e coisas do tipo, sabe? Eu particularmente leio bastante, eu leio mangá, eu leio livro, agora tô lendo webtoon, eu tava lendo, há pouco tempo o Solo Leveling, entendeu? Então, eu digo isso porque eu leio algumas mídias diferentes, então eu acredito que eu tenho um pouquinho de cada coisa pra poder entender mais ou menos como que a narrativa é passada. Essa história aqui, ela ganhou um prêmio, que foi o segundo concurso mundial de quadrinhos da Lezin, que foi por onde foi publicada, mas eu particularmente achei que, não sei, a história não é tão bem construída assim, pra dizer o mínimo. Mas vamos lá, vamos falar mais a respeito da história em si, né? Como que desenrola isso tudo. Aqui a gente vê que tanto o Boon quanto o Sang-woo são pessoas com passados extremamente problemáticos. O Boon, ele foi abusado pelo tio dele durante
durante grande parte de sua vida, o Sang-woo tinha um relacionamento extremamente complicado com sua mãe. A gente tem ali um passado bem complicado entre os dois. Então, a gente vê que os dois são desequilibrados por conta de marcas do passado deles. A gente vê muito, quando a gente assiste documentário serial killer e coisas do tipo, que as pessoas acabam desenvolvendo esse tipo de coisa desde muito novo e muitas vezes as vítimas que eles usam como target e tudo mais, como alvo e coisas do tipo, tem a ver com pessoas que machucaram eles no passado, que é o caso aqui com o Sang-woo. Suas vítimas geralmente são mulheres que lembram a mãe dele e coisas do tipo. Mas a gente tem um porém aqui, que o Sang-woo, ele não foca só em mulheres, porque ele acaba vitimizando homens também. E geralmente são homens que têm a ver com os problemas que ele está tentando se livrar, vamos dizer assim. No caso, são as meninas que ele acaba usando como vítimas. Então, assim, de fato, o Sang-woo aqui é um serial killer. Ele não vitimiza tanta gente assim. Enquanto a gente tá lendo a história, pelo menos na história, a gente conta quantas vítimas são, de fato, porque aqui a história acompanha a partir do momento que o Boom entrou na vida do Sang-woo. Então não mostra muitas coisas de antes disso. Então, não necessariamente a gente sabe quantas vítimas de fato o Sang-woo fez. Então, assim, a gente vê que quando o Boom começa a se relacionar com o Sang-woo, na verdade, com o avançar do relacionamento deles, não que seja um relacionamento que seja saudável, coisas do tipo, porque definitivamente não tem nada de saudável ali, tá? É um relacionamento totalmente abusivo. É um relacionamento de um sequestrador com sua vítima, sabe? A gente sabe que rolam uns negócios aí de algumas vítimas acabarem desenvolvendo sentimentos com os seus sequestradores. Isso acontece, a gente já viu inúmeros casos aí que já passaram na mídia e tudo mais. Então isso é uma coisa que infelizmente acontece. Então aqui no caso é retratado isso, tá? Até o último momento o Boom ainda se sente ligado emocionalmente ao Sang-woo. Tanto que o final do negócio é um final meio feliz, meio não feliz, depende do ponto de vista da pessoa, né? Então, a gente vê... Então, ao decorrer desse desenvolvimento aí do relacionamento dos dois, meio que o Sang-woo deixa de lado a matança, vamos dizer que ele tava meio que sendo curado, entre aspas, mas ainda assim é um relacionamento abusivo entre os dois. E isso não só fisicamente, mas psicologicamente também, né? Afinal, o Sang-woo, ele é uma pessoa desequilibrada, é um psicopata, né? A psicopatia tá ali, você vê ela presente, então você vê que esse relacionamento entre os dois é extremamente problemático. Essa história aqui, ela é um tanto pesada, assim, em termos desse tipo de abuso, sabe? Principalmente o psicológico, porque você vê a manipulação que o Sang-woo faz com o Boom o tempo inteiro, e o Boom é um menino totalmente fragilizado. Ele é fragilizado desde sempre, porque ele acabou morando com o tio, que o tio era daquele jeito. Quando você lê a história, você entende 100% o Boom, por que ele é retraído daquele jeito e tudo mais. Então, assim, sim, todos os relacionamentos que são mostrados aqui são todos muito complicados. Então, você vê que são pessoas quebradas emocionalmente, são pessoas que literalmente precisam de terapia, mas não só com psicólogo, com psiquiatra junto, sabe? Então, são pessoas que, de fato, elas acabam... O Sang-woo e o Boom meio que se complementaram ali em termos de pessoas fragilizadas, só que da pior maneira possível, né? Porque o Boom era um garoto mais quebrado pro pior, né? Porque ele acaba sendo carente demais de atenção, de fato, de um afeto mais carinhoso e tudo mais. Já o Sang-woo, ele foi pro lado mais violento e tudo mais. E aqui a gente vê uma relação de troca muito esquisita, porque o Sang-woo meio que mostra uma versão sentimentaloide ali pro Boom, e o Boom acredita nele, acredita que ele o ama e tudo mais. Então isso é realmente muito complicado. Eu
eu li a versão censurada, não que mostre muita coisa, na verdade. A gente tem até algumas cenas entre os dois, de relação entre os dois. Não mostra tanta coisa, tem tipo que um trecho que a gente vê o desenvolvimento da relação dos dois, mas isso é um pedaço, por isso que eu não sei tanto se é um BL de fato, sabe? Eu não sei se há amor ali de fato, ou se é só mesmo aquele abuso psicológico e coisas do tipo. Eu não sei até que ponto é amor de verdade entre aqueles dois ali. Tenho minhas ressalvas em relação a essa parte do BL, sabe? Talvez o BL fique só pelo lado do Boom mesmo, tadinho, que foi ludibriado esse tempo todo. Então, de fato, acho que é mais um drama, horror, thriller do que BL, qualquer coisa do tipo, envolvendo emoções de alguém ou amor de fato, sabe? Eu acho que essa parte aí ficou bem esquecida, vamos dizer assim, porque de fato não é uma história que deixa você feliz por alguém estar junto de outra pessoa. Você fica preocupado com o Boom, você fica preocupado com o que vai acontecer com ele. As coisas que acontecem com ele realmente não são nem um pouco legais. Você fica agoniado. Eu, pelo menos, eu me senti assim, né? Eu fiquei apreensiva pela próxima coisa que ia acontecer com ele. Cada coisa que acontecia com ele, eu ficava, puta, por que esse moleque não mete o pé, tá ligado? Ele teve a chance de fugir algumas vezes e não fugiu porque ele tava psicologicamente abalado e ele tava recebendo um certo carinho que ele nunca teve na vida dele e ele não queria se distanciar disso. Então, de fato, aqui são pessoas extremamente problemáticas. É uma história problemática que mostra uma situação problemática. É um monte de problema essa história aqui. Eu li por curiosidade, porque eu sei que de fato tem muita gente que gosta, mas eu tenho que confessar que não foi uma leitura prazerosa pra mim, pelo menos. Obviamente que eu não sou o público-alvo, né, dessa mídia aqui, no caso de Killing Stalking. Eu não sou consumidora de BL, eu sou consumidora de drama, de thriller, de horror, então talvez até me encaixe no público, mas em definitivo não foi uma história prazerosa de ser lida. Eu não curti. Eu já li outras histórias em relação a isso, de tipo, de serial killer, eu posso até colocar como exemplo o tal do Bom Dia, Verônica, que tá recebendo adaptação pela Netflix. Eu tenho livro, eu li, eu sei como é a história, a gente tem uma pegada meio pesada também. Eu li outras histórias, eu acompanho documentários serial killer que são detalhadas certas coisas, então assim, de fato, essa leitura em si não foi prazerosa pra mim. Eu achei que a história, em muitos momentos, ela podia ter sido contada de uma maneira diferente ou de uma maneira melhor desenvolta, sabe? Então, de fato, eu não costumo falar mal das coisas aqui no canal, muito difícil eu trazer review de alguma coisa que eu não tenho gostado, mas não necessariamente eu não gostei de Killing Stalking. Eu acho que tem público pra tudo, né? Mas eu, de fato, não sou a pessoa que vai ser indicada pra recomendar essa obra, por isso que eu trouxe aqui mais pra falar a respeito dela, comentar as minhas impressões e como que eu achei que desenrolou essa leitura. Eu já li outros webtoons, não é o primeiro webtoon que eu tô lendo, não é o primeiro manhwa que eu tô lendo, então eu já tô acostumada com o estilo de quadrinhos, vamos dizer assim, que é apresentado aqui. Então, de fato, aqui em Killing Stalking, eu achei que muita coisa foi passada de uma maneira entroncada. Isso não tem nada a ver com a tradução que eu peguei, apesar de a tradução que eu peguei foi horrível. Nossa, parece que pegaram o manhwa em inglês e tacaram o Google Tradutor em cima do negócio, não tentaram nem colocar certo sentido. Então, muitas coisas aqui, teve capítulo que eu peguei pra ler em inglês, sabe? Então, de fato, não foi culpa da tradução, de fato. Eu realmente acho que tiveram coisas ali que ficaram muito atravancadas, pedaços que foram muito lentos, partes que podiam ter sido melhor desenvolvidas, partes que não deviam nem ter sido desenvolvidas pra dar espaço pra coisas mais interessantes. Enfim, aí uma outra coisa. Eu achei que o final ficou meio corrido. Quando foi mostrar, de fato, a vida, o passado do Sang-woo, eu achei que foi de uma forma corrida, porque foi bem no final
final da história, foi bem no final do manhwa. Então eu achei que foi pouco tempo, vamos dizer assim, pra desenrolar a história dele. Então talvez era pra ter tido mais tempo pra desenvolver a história dele, pra gente entender melhor como que a personalidade dele foi sendo moldada, porque geralmente a gente vê isso, as pessoas fazem um perfil pra poder entender como que a pessoa chegou no ponto que ela, né, tem que levar a vida, tirar a vida de alguém. Então, eu achei que foi uma parte muito rápida, passou muito rápido, foi meio corrido, foi meio confuso em algumas partes. Então, de fato, eu achei que ficou faltando explorar um pouco mais o passado do Sang-woo de uma maneira que fosse mais... que desse pra gente sentir melhor o que foi a vida dele, o que foi o passado dele. Senti um pouquinho de falta também do passado do Boom. Foi passado um pouco da vida dele e tudo mais, mas eu acho que podia ter falado um pouco mais pra gente entender melhor ainda o porquê que ele é um personagem tão quieto, tão introspectivo e tudo mais, sabe? Então eu achei de fato que certas coisas ficaram meio aquém do que podia ter desenrolado da história. Então é isso, essa é a minha opinião sobre Killing Stalking, é isso que eu tinha pra falar a respeito desse manhwa. Possivelmente você não goste da minha opinião, caso você seja fã da história. Desculpa, infelizmente não é pra agradar todo mundo, né? Eu possivelmente não seja tanto o alvo disso daqui. Ai, ganhou prêmio, que bom! O Oscar tá aí pra provar que nem toda obra boa o suficiente ganha Oscar, então assim, pra mim não quer dizer às vezes tudo. Então é isso, essa foi a minha opinião a respeito de Killing Stalking. Espero que você não fique bravo comigo. Se você gosta, deixa aqui nos comentários o porquê que você gosta de Killing Stalking, que eu vou querer saber, eu vou gostar de saber mais a respeito disso aí. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos pra você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero te ver na próxima. Até lá. Tchau, tchau.